Então, pessoal, vamos ver o nosso primeiro exemplo para entendermos melhor o que foi explicado. Então, um êmbolo de uma seringa é comprimido de um volume de 25 ml para 5 ml com uma pressão externa de 1,5 atm. Qual o trabalho realizado em unidades de atm por litro, atm litro, perdão, e joules? Então ele quer saber o meu trabalho nessas duas unidades. Então sempre que eu vou fazer um exemplo desse, é muito conveniente que eu retire todas as minhas informações que eu tenho no meu problema, semelhante a como a gente faz em física, não é? Então, um êmbolo de uma seringa comprimido de um volume de 25 ml para 5 ml com uma pressão externa de 1,5 atm. Então, quais as informações que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu volume ele passou de 25 ml para 5 ml. Então, meu volume inicial é 25 ml. O meu volume final são 5 ml. Com uma pressão externa de 1,50 atm. Então, minha pressão externa é igual a 1,50 atm. Qual o trabalho realizado nesse sistema, não é? Então, qual o trabalho realizado? Ele quer esse meu trabalho em unidades de atm litro e também quer esse meu trabalho em unidades de joule, certo? Então, o que ele descreve aqui nesse exemplo é um trabalho de compressão. Então, eu estou comprimindo o meu volume. Então, eu vou utilizar a minha expressão matemática do trabalho. Trabalho vai ser igual ao quê? A menos a minha pressão externa vezes a minha variação de volume, certo? Então, eu vou aplicar na minha fórmula os valores que eu tenho aqui disponíveis. Observem que os meus volumes eles estão em uma unidade diferente, certo? Então, se eu utilizar esses valores, eu vou ter o meu resultado final em atm ml. E não é isso que eu quero. Eu quero em atm litro. Vou transformar primeiro os meus volumes em litros. Então, como é que eu transformo o meu volume de ml em litros? Basta dividir por 1000. Então, 25 dividido por 1000 vai me dar 0, o que, pessoal? 0,25 litros. Exatamente. Da mesma forma, 5 ml dividido por 1000. Eu vou ter 0,005 litros. Tá certo? Então, eu vou substituir esses valores na minha expressão. O meu trabalho vai ser igual a menos a minha pressão, já está na unidade de atm, 1,50 vezes a minha variação de volume. O meu volume, a minha variação de volume, vocês recordam que é o quê? Delta V ou delta qualquer coisa é igual ao quê? O meu final, não é? Menos o inicial. Final menos inicial. Então, no caso, como eu tenho volume, delta V é igual ao meu volume final menos o meu volume inicial. Então, qual é o meu volume final? 0,005 menos o meu volume inicial, que é 0,025. Então, meu trabalho vai ser igual a menos 1,50 vezes 0,005 menos 0,025 vai dar menos
0,020. Então, o meu trabalho vai ser igual a menos por menos vai ser mais, então eu vou ter o meu trabalho igual a 0,030 ATM litro, certo? Então eu tenho o meu trabalho em unidade de ATM litro. Então a minha unidade de trabalho no sistema internacional é o Joule. Eu sei que 1 ATM litro corresponde a 101,325 joules. Isso significa que 0,030 ATM litro vai corresponder a X joules. Então eu faço essa regra de 3 simples aqui. Eu vou ter que X vai ser igual a 101,325 joules vezes 0,030 ATM litro dividido por 1 ATM litro. Então, o meu ATM litro daqui vai cortar com esse ATM litro, a minha unidade vai ficar apenas o joule. Então, o meu trabalho em joules vai ser igual a 3,04 joules. Então, esse é o meu trabalho de compressão. Então, por isso que ele ficou positivo. Então, pessoal, neste nosso segundo exemplo, a mesma seringa do exemplo anterior sofre uma expansão contra a pressão externa de 1,50 ATMs, não tem esse litro aqui, passando do seu volume inicial de 5 ml para 25 ml. Qual o trabalho realizado em joules? Então, vamos proceder igual ao exemplo anterior. Então, primeiro vamos tirar as nossas informações da questão. Então, ele fala que a minha pressão externa ela é igual a 1,50 ATMs. O seu volume inicial, como ele está sofrendo agora uma expansão, o meu volume inicial é de 5 ml. E o meu volume final vai ser de 25 ml. Então, ele quer saber qual o meu trabalho em unidade de joules. Então, eu vou utilizar a minha mesma expressão matemática. O trabalho é igual a menos a minha pressão externa vezes a minha variação de volume. Então, a minha variação de volume ela precisa estar em unidades de litro, certo? Então, eu vou passar as minhas unidades de ml para litro. Eu vou proceder da maneira anterior. Os 5 ml dividido por 1000, que vai me dar 0,005 litros. E o meu volume de 25 ml dividido por 1000, que vai dar o meu volume de 0,025 litros. Agora eu posso substituir na minha expressão matemática. Trabalho vai ser igual a menos a minha pressão externa, que é 1,50 ATM, vezes o meu volume. Então, a minha variação de volume, lembrando que o que? Variação de volume como variação de qualquer coisa, né? Delta X é sempre igual ao X final menos o X inicial. Então, meu volume final, que são os meus 0,025, menos o meu volume inicial,
que vai ser 0,005 litros. Então, o meu trabalho aqui vai ser igual a menos 1,50 atm vezes 0,025 menos 0,05, eu vou ter 0,020 positivo. Então, meu trabalho de expansão vai ser menos 1,50 vezes 0,20, que vai me dar igual a menos 0,030 atm litro. E como ele quer em joules, então eu já sei que para o meu trabalho em joules, eu só preciso multiplicar o meu valor de menos 0,030 Então, como a gente viu no exemplo anterior, para transformar de atm para joules, eu só preciso multiplicar o meu valor em atm litro pelo meu valor em joules. E é o meu correspondente em joules, né? Da regra de 3 que a gente fez anteriormente, eu vou multiplicar 0,030 por 101,325. Então, isso daqui vai me dar o meu trabalho em joules, que vai ser igual a menos, vai ser igual a menos 3,04 joules. Então, perceba que nós fizemos nas mesmas condições o exemplo 1 e esse exemplo 2, e eles deram os mesmos valores com a diferença do meu sinal. Podemos dizer que, a partir da expressão matemática da expansão do gás ideal, né, que é o que nós estamos usando nesse exemplo, o trabalho é igual a menos pressão externa vezes a variação do volume, o trabalho realizado pelo sistema é um trabalho de expansão. Não é? Então, como nós vimos, o trabalho de expansão, que foi o nosso segundo exemplo, o meu trabalho foi menor do que zero e a minha variação de volume ela foi maior do que zero. Não é? Por quê? Porque no meu exemplo, a variação de volume, o trabalho de expansão, ela foi o quê? O volume final, né, maior do que o meu volume inicial. No caso, o meu volume final foram os 25 ml no exemplo e meu volume inicial 5 ml. De forma contrária, o trabalho realizado sobre o sistema é um trabalho de compressão, que foi o caso do meu primeiro exemplo, onde o meu trabalho foi maior do que zero e a minha variação de volume foi menor do que zero. Isso aconteceu porque a minha variação de volume final foi menor do que a variação de volume inicial, porque eu estava comprimindo o volume da minha seringa. Vamos estudar agora com outros exemplos. Então, suponha que um gás sofre uma expansão de 600 ml contra uma pressão externa de 1,30. Qual o trabalho realizado? Então, da mesma maneira que a gente trabalhou anteriormente, volume expandido foi 600 ml, no caso aqui eu tenho a minha variação de volume igual a 600 ml. E a minha pressão externa igual a 1,30 atm. Ele quer saber qual é o meu trabalho.
Se ele não diz a unidade do meu trabalho, o meu trabalho ele vai ser dado na unidade de joules, que é a unidade padrão de energia. Então, a gente já sabe que vai utilizar o trabalho, que é igual a menos a pressão externa vezes a variação de volume, a expressão que nós estamos trabalhando, não é isso? E agora vamos substituir os nossos valores. O volume precisa ser em litros, então eu tenho que transformar 600 ml em litros, vai dar igual a 0,6 litros. Basta apenas dividir por 1000. A pressão já está em ATM, então é só substituir. Trabalho é igual a menos a pressão externa, 1,30 vezes a minha variação de volume, 0,6. O meu trabalho vai ser igual a 0,78. Qual a unidade? ATM da minha pressão, litros do meu volume. Então, eu preciso transformar isso daqui para joules. Como é que eu faço? Multiplico o meu valor de ATM litros por 101,325. Então, isso daqui vai me dar o meu trabalho em joules. Então, o meu trabalho vai ser igual. Sim, aqui eu esqueci o sinal de negativo, não é? Então, vai me dar em joules 79,03 joules. Então, esse é o meu resultado final, com um sinal negativozinho aqui, né? Que é um trabalho de expansão, não é? O meu trabalho vai ser sempre negativo, conforme a minha convenção de sinal da minha expressão matemática. Outro exemplo, a água expande-se ao congelar. Dessa forma, quanto trabalho uma amostra de 200 gramas de água realiza ao congelar a 0 graus Celsius e romper uma tubulação que exerce a pressão de 1,05 atm. As massas específicas, densidade da água e do gelo a 0 graus Celsius, são de 1 e 0,92 gramas centímetro cúbico a menos 3, respectivamente. Então, aqui nós vamos proceder igual a os exemplos anteriores. Vamos tirar as nossas informações. Então, ele diz que a minha massa de água, não é igual a 200 gramas. E diz também que a minha pressão externa, né, romper uma tubulação que exerce a pressão de 1,05 atm, a minha pressão vai ser igual a 1,05 atm. As massas específicas, que são as densidades da água e do gelo, são 1 e 0,92 gramas por centímetro cúbico a menos 3, que equivale a grama por ml. Então, a gente coloca aqui a densidade da água é igual a 1 grama ml a menos 1, que é igual, e a densidade do gelo é igual a 0,92 gramas ml a menos 1. Então, isso são as informações que nós temos. Então, iremos utilizar mais uma vez a nossa expressão do trabalho. O trabalho é igual a menos a pressão externa vezes a minha variação de volume. Sendo que eu não tenho a minha variação de volume aqui, mas eu tenho a densidade e a massa. Então, tendo densidade e massa, eu posso calcular o meu volume, não é? Densidade é igual a massa pelo volume. Isso significa que o meu volume ele é igual a massa dividido pela densidade, certo? Então, observe que os 200 gramas de água
ele realiza trabalho ao congelar a 0 graus Celsius e romper a tubulação. Isso significa que o meu volume inicial vai ser o volume da água. Então, o meu volume inicial vai ser igual a massa de água, que são os meus 200 gramas, dividido pela minha densidade da água, que é 1 grama por ml a menos 1, nesta temperatura de 0 graus Celsius, né? Então, eu vou ter que o meu volume inicial vai ser 200 dividido por 1, 200 ml. Certo? E o volume final vai ser o volume do meu gelo, que ele rompeu a tubulação. Então, vai ser o volume igual à massa do gelo, que vai ser igual à massa da água, 200 gramas, dividido pela densidade do gelo, 0,92. Isso vai me dar exatamente 217,4 ml. Agora já podemos transformar o ml em litros. Então eu terei 200 ml dividido por 1000, 0,2 litros. E 264 dividido por 1000, vou ter 0,2174 litros. Pronto. Agora eu só preciso substituir isso na minha expressão. Então, o meu trabalho vai ser igual a menos a minha pressão externa, 1,05, vezes a minha variação de volume final, 0,2174, menos 0,2. Então, o meu trabalho vai ser igual a menos 0,0183 atm litro. Transformando isso para joules, nós teremos que o trabalho vai ser igual a menos 0,0183 vezes 101,325. Então, o nosso resultado vai ser 1,85 joules, menos 1,85 joules. Ok, pessoal? Então, no nosso próximo e último exemplo, nós temos que os gases provenientes da combustão se expandem em 4 cilindros de um motor de 210 ml para 2150 ml durante um ciclo de ignição. Supondo que o vira-brequim ou cambota exerce uma força constante e equivalente à pressão de 9,50 atm sobre os gases, qual é o trabalho realizado por este motor a cada ciclo? Então, mais uma vez, vamos retirar os dados da questão. Então, os gases eles estão sofrendo uma expansão nos cilindros, né? Nos 4 cilindros de um motor. Então, eu tenho que o meu volume inicial ele vai ser igual a 210 ml e o meu volume final ele vai ser igual a 2150 ml, certo?
virabrequim, ele vai exercer uma pressão externa de 9,50 atm. Então ele quer saber o trabalho realizado pelo motor. Mais uma vez, nós sabemos que o trabalho é igual a menos a pressão externa vezes a minha variação de volume. Então, o cuidado que temos que ter é apenas que esses volumes eles devem ser multiplicados por 4, porque queremos saber o trabalho realizado por esse motor a cada ciclo. Então, vamos multiplicar esses volumes por 4, porque são 4 cilindros, e teremos os nossos volumes totais. Então, 210 vezes 4, teremos 840 ml como volume inicial total. E como volume final total, nós teremos 2.150 vezes 4, que é o equivalente a 8.600 ml. Transformando isso para litros, nós temos um volume inicial total 0,84 litros e como volume final total 8,6 litros. Então, podemos dizer que o nosso trabalho vai ser igual a menos a pressão externa do virabrequim, que é 9,50, vezes a minha variação de volume final menos inicial. Então, vai ser 8,6 menos o meu volume inicial, que é 0,84. Então, meu trabalho será igual a menos 73,72 atm litros. Transformando para joules, nós vamos ter que o nosso trabalho vai ser igual a menos 73,72 vezes 101,325. Isso vai nos dar um trabalho de menos 7.469,7 joules, que podemos escrever da seguinte forma: trabalho vai ser igual a menos 7,5 kJ. Então, podemos expressar o nosso trabalho em kilojoules, tá certo? Então, é só dividir esse valor por 1000 e aproximamos aqui, temos o nosso trabalho em kilojoules. Então, pessoal, por enquanto é só. Até a próxima aula.